Ok, estamos gravando. Mais uma vez, boa noite a todos. Peço que todos deixem, né, os seus microfones no silencioso e fiquem à vontade aí, se quiserem fechar as suas câmeras. Para quem é a primeira vez aqui hoje, eu me chamo César Cruz e a proposta desses encontros aqui, eu estar compartilhando um pouco, né, da minha visão dentro desse assunto que nós vamos estar abordando aqui hoje. E esse compartilhar, ele vai estar muito baseado nas minhas experiências de vida, de jornada, nos meus estudos. E eu quero que vocês entendam como uma reflexão. Isso deixa a gente mais à vontade, no sentido de explorar, né, outras formas de visões, outras percepções. Até porque o assunto de hoje, ele é um assunto um pouco complexo, né, da gente falar sobre espiritualidade. Então, uma das coisas que eu peço a vocês é que escutem depois com calma. Não é uma verdade baseada, né, na ciência, não existe comprovações, ao contrário do que foi a primeira aula. Eu falei da relação, né, do efeito da meditação dentro da natureza humana, dentro de um processo biológico, né? Hoje eu vou falar um pouco mais, né, da nossa consciência, né, do que seria essa consciência espiritual, tá? Então, eu vou trazer alguns pontos de vista de outras filosofias, de outras tradições, e como eu organizei tudo isso na minha vida. Então, a proposta é eu estar aqui compartilhando com vocês essa minha percepção, tá? E aí depois todo mundo faz as suas reflexões, o que dá para adaptar, o que eu posso estar colocando dentro do meu dia a dia. Então, essa é a proposta, tá? Nada baseado em uma tradição, no sentido que essa é o melhor caminho. Não. Hoje, a minha experiência me permite, por ter transitado por tantas filosofias e escolas diferentes, né, eu pegar um pouco de cada daquilo que realmente eu compreendo como algo que pode me facilitar, me ajudar, e trouxe para a minha vida. Então, vamos partir de um princípio, né? Vamos nos permitir aqui expandir, né? Vamos sair um pouco do conceito racional, né? Vamos expandir um pouco aqui a nossa percepção. Vamos partir do princípio que a nossa origem, ela é espiritual. E é interessante isso, né? Porque existe uma frase que a gente escuta muito, né? Que ela diz assim: nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana. E quando a gente escuta essa frase, né, quando a gente tenta entender essa frase na prática, a gente já começa a perceber, então, que eu não sou o corpo físico. E como é que é esse entendimento na nossa vida? Eu confesso a vocês que lá no meu começo, ficava muito no mundo das ideias. Ah, ok, sim. Eu sei que eu sou um espírita, né, que a minha energia está apenas habitando esse corpo temporariamente, enfim.
Mas como colocar isso, né, na nossa prática de vida e como organizar isso, encaixar isso na vida para que faça sentido? Acho que essa é a parte mais desafiadora. Para mim foi muito desafiador eu conseguir entender, né? Porque eu lá no meu começo, e acredito que a grande maioria, a gente foi buscar resposta dentro de tradições espirituais para tentar entender algum processo na minha vida material. Então parecia que a gente estava buscando experiências espirituais. E aí, se eu paro para analisar, cara, como assim? Se eu sou um ser espiritual vivenciando uma experiência humana, e por que eu estou buscando experiências espirituais? Era uma forma de tentar me trazer respostas naqueles momentos, né? Eu acho que todos nós passamos por isso, que quando a gente olha para a nossa vida, nossa, que bagunça. Quantas vezes eu me senti perdido? Quantas vezes eu olhava para Deus, né? Dentro de um contexto assim bem amplo, e perguntava, né? O que queres de mim? Eu acho que a grande maioria aqui, em algum momento, já fez essa pergunta ali para a existência, né? Para o Criador. E quando a gente vai, então, buscar as religiões, e aí eu quero aqui só pontuar essa visão de espiritualidade e religião. Hoje, eu entendo que espiritualidade é uma busca do meu processo de conhecimento. Quem sou eu? Que ser é esse? Que consciência é essa que habita essa matéria? Que está aqui falando, conversando com vocês. A forma como eu entendo, conheça-te. Ele é um caminho espiritual. E esse caminho espiritual me trouxe muitas revelações do meu potencial, da minha capacidade. E com o passar dos anos, eu fui, então, estruturando, né, rotinas e hábitos para manter essa conexão da minha espiritualidade. Religião, eu vou aqui, então, definir que são tradições com estruturas, ritos, hierarquias, que têm a finalidade de fazer esse religare, de trazer explicações naqueles momentos que a gente está ali sem o norte, né? Eu, muitas das vezes, fui buscar dentro das tradições religiosas, né? E olha que eu conheci várias, uma resposta. E eu acho que essa resposta era assim, um sentido na minha vida. E vou dizer que todas elas contribuíram. Então, essa é a importância, né, que essas tradições, né, essas escolas, esses lugares, realmente nos ajudam e, para mim, me auxiliou em muitas coisas. Mas hoje eu digo que eu sou uma pessoa, vou trazer um termo universalista. E dentro desse lugar, isso me deixa muito à vontade a visitar várias escolas diferentes, né? Desde do espiritismo ali de mesa, da Umbanda, do cristianismo, né?
das filosofias orientais, do yoga, do budismo, as tradições nativas, porque em cada escola dessa, eu entendi que existiam ali a mesma mensagem, mas sendo colocada de forma um pouco diferente. Um exemplo, né? A gente vai ouvir uma frase, né, que eu acredito que ela está vinculada ao cristianismo, né? Que nós somos imagem e semelhança do Criador. Uma outra que me vem aqui agora é: tudo que nós buscamos está em ti, não está fora. Mas eu acho que a única diferença que eu tenho que sinalizar aqui, nós somos a imagem e a semelhança, em que sentido? Na forma da essência ou na aparência humana? Na minha concepção, é na forma da essência. Porque há uma tradição, e algumas escolas, que diz e nos reconhece como uma centelha divina do Criador. Faz muito sentido, né? Se todos nós aqui estamos como uma centelha divina da grande fogueira do grande Criador, seria essa a imagem e a semelhança? Algumas escolas vão dizer que um micro e um macro. Outras escolas vão falar que estamos aqui vivenciando, cada um tendo uma experiência para que o Criador possa, através das nossas experiências, entender, né, como é esse universo. E aí eu faço uma analogia quando alguns pesquisadores têm que fazer pesquisas em profundidades, né, que é impossível o ser humano chegar lá no fundo do mar, e ele então manda um robozinho, uma câmera, e tudo que aquele robozinho está vivenciando lá está sendo transmitido direto lá para a sede, para a base. E através do que ele está vendo, ele está vivendo uma experiência. É só uma analogia para a gente, de repente, entendendo essas filosofias. Então, se somos, né, imagem e semelhança do Criador, eu vou entender que essa consciência que habita essa matéria que está aqui falando com vocês, essa consciência é imortal. Por quê? Porque tudo no universo se transforma. Tudo na natureza se transforma. É como se a gente se transformasse num outro plano. Se existe essa imortalidade, por que a gente, então, tem tanto medo da morte? Então, é nessas horas que eu acho que algumas tradições religiosas criam conceitos, dogmas, e é nesse lugar que, às vezes, eu me senti um pouco incomodado, porque eu acho que isso nos limita, e essas limitações nos adoecem. E aí vocês vão entender por que eu busquei tanto
conhecimento, formações, dentro da psicologia, dentro da filosofia, tudo que se trata da abordagem humana. E eu tenho uma frase comigo, né, que eu gosto sempre de falar sobre ela, que se existe algo complexo, é a natureza humana. E se existe algo também desafiador da gente entender e compreender, e eu não tenho essa compreensão, é entender também o nosso eu maior, a nossa consciência mais divina. Só que nesse momento, a minha grande experiência, ela está dentro da minha jornada, no qual eu estou buscando entender melhor qual é o meu propósito nessa existência. Eu não quero aqui afirmar, né, e eu não gosto dessas afirmações comigo, de achar que eu já encontrei. Eu acredito que eu estou ali dentro do processo, né, do meu propósito de vida. Mas o que foi que eu entendi nessa minha jornada? Que o nosso grande desafio não está na nossa espiritualidade. Na minha concepção, nas minhas experiências pessoais e particular, o meu grande desafio foi eu organizar a minha natureza humana, essa estrutura que está aqui, falando com vocês, que a gente está interagindo aqui nessa dimensão, para organizar essa natureza, essa psique, reconfigurar, né? Eu gosto muito da analogia daquele filme Avatar, reconfigurar o meu avatar para que eu pudesse entender todo o meu potencial do meu eu maior, a minha consciência espiritual, para o meu propósito principal. Na filosofia, a gente chama que, a gente vai classificar na realidade, que nós temos um propósito primário e temos um propósito secundário. O propósito primário, ele é o principal. E aí, tradições orientais vai trazer uma abordagem, e aí eu vou falar que Jung bebeu muito dessa fonte, no momento que ele estruturou a psicologia existencialista dele, ele foi beber de uma fonte lá no Oriente. Se você não encontrar o propósito do seu self, você não encontrará paz e felicidade. Então, esse é o propósito primário. Algumas tradições vai dizer assim: qual é a mensagem que você veio trazer para o mundo? Essa mensagem que você veio trazer para o mundo, ela é única. Nenhuma outra pessoa vai poder fazer, apenas você. E o propósito secundário, na minha concepção, a forma como eu entendo, foi eu conseguir estruturar a minha natureza humana. Quando eu falo natureza humana, eu estou falando da minha psique, eu estou falando da minha natureza mental, né, dessas naturezas que fazem parte desse avatar. Então, eu tenho, né, uma consciência mental, a gente tem vários vídeos aqui falando sobre isso, da minha natureza emocional. Essas duas, elas precisam, né, estar muito bem alinhadas. O corpo biológico, ele é um reflexo
dessas duas primeiras naturezas, mente e sentimento. Por quê? Porque o grande conflito é quando essas duas consciências não estão alinhadas. Quando a mente não consegue modular as emoções das experiências que nós vivemos. Então, dentro da minha percepção, dentro da minha visão, o grande desafio para que eu possa realizar o meu propósito primário, ou seja, aquilo que eu tenho que trazer como mensagem para o mundo, o que dificulta é a natureza humana não está organizada. Essa é a minha percepção e a minha visão. Porque no momento que eu conseguir estruturar, me entender, né, por isso a importância, eu estou sempre colocando aqui nas minhas mensagens de meditação que eu escrevo, a importância sobre conheça-te, a importância de você se conhecer, a importância de você olhar para você e identificar o que eu preciso melhorar enquanto ser humano, ok? Vamos ficar dentro desse universo humano. Eu preciso entender como minha mente idealiza, como é que a minha mente constrói, como eu estou construindo, como eu estou codificando os acontecimentos. Eu preciso entender a minha natureza emocional, como ela acomoda as experiências que vivenciamos. Porque se a gente olha para a vida ali, vamos, na sua... A vida no dia a dia, né? Ela nos convida a gente confrontar com vários conceitos que a sociedade nos impõe. Além disso, nós temos nossas experiências particulares. As perdas, os nossos sonhos, as nossas decepções, as nossas experiências, né? Enquanto as relações, a gente está o tempo todo se relacionando. Como a gente lida, né? Como é que a gente organiza isso? Essa é a natureza emocional. E aí, trazendo um pouco, né, da minha área de atuação como um terapeuta, esse é um lugar desafiador, né, da gente estruturar e organizar. Então, eu entendi que no momento que eu consegui organizar minha natureza mental, no momento que eu consegui organizar, entender, né, e modular as experiências vivenciadas emocionalmente, o meu avatar, o meu aparelho, ele ficou mais alinhado. Então, entenda por que é complexo. Porque, ao mesmo tempo que a gente vem para uma experiência humana, e nessa experiência humana a gente utiliza de um aparelho, né, de uma estrutura biológica, né, de um avatar, que é também muito complexo. E aí, dentro desse processo todo, a gente tem que entender o contexto, né, da nossa sociedade, pela minha jornada de vida mesmo, né, até de idade,
eu presenciei ali na prática modelos de comportamentos sociais, vamos colocar assim. Então, eu sou de uma época, vou dizer ali que 85, 1980, eu estava ali com meus 18, 19 anos, a sociedade tinha modelos de beleza, modelos de profissional em qualquer área que a gente possa pensar. Teoricamente, havia modelos de relacionamento, modas, ok? E esses modelos, a gente tentava se encaixar, porque a gente foi educado dessa forma. Né? A nossa educação, tanto na escola, em casa, sistema familiar, a gente foi moldado, né? O nosso avatar, nossa natureza, ela é moldada dentro desses modelos. E eu me lembro que naquela época, esses modelos, dava tempo de você meio que trazer esses modelos para a sua vida, você se adaptava àqueles modelos, e aqueles modelos traziam resultados. Eu me lembro muito bem disso. Que é um modelo de sociedade, né, de uma visão de convivência, na minha época, nessa época, durava 10 anos. Não mudava muito, sabe? Modelo de carro, estilo de música, sabe? A gente acompanhava carreiras de artista, enfim, parece que era um pouquinho, dava tempo de você se adaptar. Hoje, a sociedade está exigindo mudanças muito radicais e que não dá tempo. Então, o que nos adoece hoje? Ainda falando da natureza humana. Modelos de sociedade. Esses modelos de sociedade hoje são modelos que nos deixam assim muito muito complexo, muito sem entender exatamente como nos encaixar. E aí eu estou falando da Matrix, né? Eu acho que a grande maioria aqui já deve ter assistido esse filme, se não assistiu, procure assistir. É uma abordagem, né? Dentro dessa percepção. E isso contribui também para que a gente não consiga acessar esse nosso eu maior. Porque se a gente não conseguir entender essa dualidade, eu sou um ser espiritual, vivenciando uma experiência humana, e eu tenho que olhar para o meu avatar, eu tenho que entender a minha natureza humana e procurar corrigir aquilo que eu percebi através do meu conhecimento, que são os meus grandes desafios, e que eu olho para a minha vida e vejo que eu estou vivendo mais dentro do propósito do secundário. Dentro desse secundário, o que está vinculado? Está vinculado, eu tenho aqui um lar, eu tenho uma casa, hoje uma casa confortável, eu tenho saúde, eu tenho minha profissão, eu tenho uma saúde relativamente bem financeiramente. Isso são bases para que eu tenha aqui uma vida confortável. Esse secundário, esse não é o propósito de vida, mas isso facilita a minha jornada. Lá atrás, eu não tinha nada disso. E aí eu fui buscar na espiritualidade resposta por que minha vida era tão bagunçada. Mas no momento que eu consegui entender que eu tinha primeiro que organizar minha natureza humana, nessa organização da minha natureza humana, paralelamente eu também estava ali dentro de uma busca espiritual. E ali, em algum momento, os dois se encaixaram. E esse encaixe, na minha concepção, quando eu faço uma análise do que foi minha jornada, eu acho que ali foi um momento que eu consegui estruturar
a minha vida, me trazendo certos entendimentos. Esses entendimentos eu vou aqui repassar rapidamente com vocês. Hoje é muito claro para mim entender essa frase. Somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana. Então, dentro disso, eu vou buscar em algumas filosofias. Vamos lá para o budismo, né? O budismo, eu vou falar aqui de uma forma muito, tá? Muito geral, não, né? Não sou especialista dentro desse segmento, mas a essência principal, eu acho que, sabe, o que Siddhartha, né, que foi ali uma grande liderança dentro do budismo, nos trouxe que o sofrimento humano ele está justamente associado quando você se acha que tudo que está aqui nesse plano material é o que vai te trazer a paz e a felicidade. Aí ele vai falar dos apegos. Porque ele entendeu que o sofrimento está quando você acha que tudo que está aqui nesse plano é o que vai te trazer a paz e a felicidade. Mas no momento que eu entendo que eu preciso organizar minha natureza material para que eu tenha essa paz e essa felicidade, eu chego a uma conclusão que o que eu preciso para ter uma vida confortável? Cada um vai, tá, colocar o seu parâmetro. Eu coloquei o meu, ok? Coloquei o meu. Bem, isso aqui para mim é o suficiente. É isso que eu necessito. Ponto. E aí cada um coloca o seu. Isso me dá tranquilidade, então, para que eu possa aprimorar, para que eu possa fazer o melhor do meu propósito primário? Sim. Hoje eu estou aqui com vocês, numa sexta-feira, compartilhando. Isso faz parte do meu propósito primário. Eu não preciso, nessa hora, estar trabalhando. Por quê? Porque no momento que eu conseguir organizar e colocar um parâmetro do que eu preciso dentro de um plano material, para que eu tenha a estabilidade, o conforto e a tranquilidade para realizar parte do meu propósito maior, isso aqui faz sentido. Agora é só manter. Lembre-se que essa é a minha conclusão, ok? Estou aqui compartilhando com vocês. Então, eu preciso dar uma atenção ao meu plano material. O meu secundário tem que estar organizado. Entender que a percepção que eu tenho de desapego é o universo me trouxe, conspirou, claro, através de todo o meu esforço, nada vem, né, de mão beijada, bases para que eu pudesse estar realizando o que eu estou fazendo na minha vida. Ok. Mas eu não vou estar preso a isso. E aí existe uma outra frase dentro dessas filosofias todas, que eu não vou saber agora de onde veio, mas que diz o seguinte: esteja no mundo, mas não seja mundano. Ou seja, esteja no mundo, mas não se contamine com o mundo. Não adoeça com o mundo. Utilize do plano material como ferramentas para que você conclua, para que você faça e traga para o mundo a sua mensagem. Se a gente tem essa relação, na minha percepção, está tudo bem. Então, não tem nada de errado você ter uma vida confortável. Porque em algumas tradições, eu acho que a interpretação aqui estava errada e que está errada, dizer que as coisas materiais atrapalham o seu despertar espiritual.
Olha, se eu chegar num lugar no qual as pessoas estão muito famintas, necessitando de coisas básicas, se eu não chegar lá e procurar, pelo menos, né, de alguma maneira ali, ajudar nesse processo, eles jamais vão sentar comigo e ouvir o que nós estamos fazendo aqui agora. Porque aquilo que é básico para eles está faltando. Então, existe um peso dentro do plano material, sim. Nesse ponto, eu sou muito realista. Na minha concepção, eu não poderia estar aqui com vocês agora, compartilhando alguma coisa, se minha vida material não tivesse organizada. Então, existem leis no plano material que a gente não pode negligenciar nem brincar com ela. Como existem leis espirituais que nós temos que respeitá-las e entender como é que elas funcionam. Então, estar no mundo e não se contaminar com o mundo é um grande desafio, porque a frase é muito bonita, mas coloca isso em prática no nosso dia a dia. Aí está o nosso grande desafio. Quando a gente entende que tudo que nós buscamos já está em nós, e aí fica, né? Como assim? Como é que já está aqui comigo e eu não consigo acessar? Hum. E essas tradições sempre, as mais orientais, né? As tradições, as filosofias orientais, têm muito esse ponto em comum. Que as nossas respostas não estão aqui fora, elas estão dentro. Então, essas tradições sempre nos convidou a olhar para dentro de nós. E aí eu vou trazer para vocês aqui a ferramenta que eu utilizo para que eu possa encontrar essas respostas em mim. E aí eu vou buscar lá nos conhecimentos milenares. Então, vou buscar ali uma tradição que começou, então, há 5.000, 6.000, 7.000, se eu não estiver enganado, deve ter até mais para trás, mas vamos colocar de 5.000 anos, 6.000 anos para cá, começou a catalogar. Começar, sabe? Vamos começar a escrever sobre essas práticas e ensinamento. Então, eu estou falando ali, né, ali do Oriente, né, ali da Índia, Tibete, Nepal. Vamos, vamos começar por ali. Que seres, que lá eles chamam de avatares iluminados, tinham e tiveram essa capacidade de acessar o seu eu maior e deixar como mensagem, olha, o caminho é esse. E aí eu estou falando aqui, né? Buda, Jesus, tantos outros, foi o que me veio aqui agora, mas quantos mestres, né? Sai Baba, enfim, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, enfim, nos deixaram as mensagens no sentido de dizer, olha, Mestre Jesus, eu me lembrei dele aqui agora uma passagem, quando uma pessoa toca em suas vestes, agradecendo, né, pela cura, e ele diz para ela o seguinte, foi sua fé que te curou. Eu fui apenas o canal. O que ele quis dizer com isso? E há uma outra passagem dele, que fala do Mestre Jesus, que o cristianismo é algo muito
muito forte, né, aqui no Ocidente. Há uma frase dele que ele diz o seguinte: vocês podem fazer o que eu faço e até muito mais. Essa é uma frase também dele. E essas tradições, voltando lá para o Oriente, diz o seguinte: você precisa entrar em contato com esse ser que habita essa estrutura orgânica, esse avatar. Existe uma consciência, uma centelha, um poder espiritual que anima esse corpo. E a única forma, ou a que eu pratico, e aí compreendo que todas essas tradições mais orientais. Gente, só para vocês terem uma ideia, ah, quando os europeus chegaram no Oriente, eu vou dizer ali, quando estiveram com a cultura, quando estiveram em contato com a cultura egípcia não, me perdoe, a cultura árabe, se eu não estiver enganado, quase que 70% da população árabe sabia ler e escrever. Enquanto a Europa, só quem sabia ler e escrever era padres, nem padres, era bispos. Muitos reis e rainhas não sabiam ler e escrever. Quem era o porta-voz, quem escrevia, era o clero. Então, pense que quando, né, esses exércitos nas cruzadas chegaram e tiveram contato com a cultura árabe, ninguém sabia ler nem escrever. Enquanto a população árabe, de 80% a 70%, sabia ler e escrever. Já tinha medicina, eles já tinham desenvolvido bússolas. Era sabe, uma cultura muito rica, enquanto a Europa ainda estava na escuridão, na ignorância. A escuridão no sentido de ignorância. Ninguém sabia ler nem escrever. Só para vocês verem a distância que era a nível de conhecimento. Então, dentro dessas tradições, eles têm a prática do silêncio, da meditação. Eu já expliquei aqui, até em outros momentos, né, que meditação é o termo que chegou aqui para nós, é como a gente entende. Mas meditação é um estado de consciência. Mas vamos dizer que é aquele momento que a gente tira para ficar conosco, para fechar os olhos para o mundo aqui fora. Sabe quando vai fazer uma selfie e a gente pega a câmera e vira para nós? Essa prática de olhar para você, entrar em contato com as suas naturezas. E aí a natureza mental, né, aquela mente, a gente vai entrar em contato com a natureza do avatar. Os nossos sentimentos, nossa consciência biológica, e a gente vai perceber que a gente vai ter umas experiências, né, interessantes em sentir alguma coisa, em sentir o corpo mais leve. A gente vai ter algumas experiências, como se a gente estivesse tendo algumas visões, vamos ver cores. A gente vai perceber que a gente está expandindo, vai existir uma paz. Ou seja, estou trazendo aqui alguns elementos, né, dentro de algumas práticas, que é essa prática de sentar e ficar em silêncio.
Essa prática tem várias finalidades, tá? Ela vai desde o campo biológico, que é o que a gente falou na semana passada, mas eu quero hoje colocar mais dentro do campo dessa conexão com o nosso eu maior. A minha experiência, aí eu estou colocando aqui a minha experiência. Quanto mais eu pratico esse estado de silêncio, né, de parar, ficar comigo, fechar os olhos, mais eu percebo o mundo de formas diferentes. É como se essa prática ela me livrasse um pouco da Matrix. Como se essa prática ela me coloca numa conexão mais ampla. Eu consigo olhar para o mundo que a gente, né, que a gente vive, que a gente está interagindo, e fica muito claro eu entender os conceitos. O que está por trás daquele movimento, daquela fala, o que está por trás, né, de modelos de sociedade, né, de modelos que diz, olha, isso pode, isso não pode. Fica muito claro. Aí a pergunta é, cara, será que eu estou viajando? Mas quando eu olho para a minha jornada de vida, da onde eu estava, aonde eu estou e aonde eu pretendo estar, isso me diz que não é uma viagem. Não é uma viagem no sentido assim, cara, pô, tu tá aí, sabe, se iludindo. E falar em ilusão, na Índia tem um conceito maia. E um dos conceitos de maia é, olha, não se apegue, porque tudo é transitório e passageiro. A gente está aqui num tempo muito curto, que 60 anos, 70, 80, 90, e só tem uma coisa que a gente leva daqui: experiências e conhecimento. Mas tudo isso aqui vai ficar. Por que você briga tanto por detalhes? Se quando você não estiver aqui, ninguém vai lembrar desses detalhes. É isso que às vezes adoece. Você dá muito sentido para as coisas materiais. Sim, a gente encontra um ponto de equilíbrio, como eu falei aqui. Então, essa prática, eu estou o tempo todo recomendando dentro das minhas escritas, né? Eu tenho algumas pessoas aqui que eu acompanho já há muito tempo, que vêm aqui para minhas jornadas. Há um outro segmento de acompanhamento. Isso, para mim, é minha base. Se você não conseguir entender essa consciência que habita em você, a gente não tem progresso. Todo esse mal-estar, todo esse desconforto, né, que faz parte da natureza humana, isso não vai melhorar se você não entender quem é. Que ser é esse que habita em nós? Essa é a grande jornada. Isso não significa que a gente vai se conhecer totalmente. Mas a proporção do qual você se conhece vai ajudar você a trazer para o mundo aquilo que você mais tem de especial para deixar.
Quando a gente está nessa consciência, né, nessa expansão dessa consciência, que a prática do silêncio, da meditação nos traz, a gente vai começar a ficar mais consciente de um sentimento que um dia me ensinaram, e eu acho que todo mundo passou por isso. O que significa amar, né? O amor que me ensinaram lá na minha adolescência era o amor por alguém. Então, a minha melhor versão, o que eu tinha de melhor, eu iria, então, oferecer para uma pessoa porque eu tinha um sentimento por ela. E as outras pessoas à minha volta? Eu era apenas o César. Mas que não era, eu não tinha um olhar especial para todo mundo. E uma das coisas que essa expansão me trouxe é o seguinte, uma das palavras do Mestre Jesus: amar a todos da mesma forma. Buda falava da compaixão, se colocar no lugar do outro. Francisco dizia, né, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz, que eu possa amar mais. Olha como é que essas tradições vão falando dessa consciência. Porque quando você expande, me lembrei agora de um mestre que eu li muito sobre ele. Está até aqui na minha estante de livro aqui. Osho, um mestre indiano. Eu bebi muito dessa fonte. E esse mestre, ele tinha uma percepção, né, que enquanto você não vencesse sua mente, que é ela que nos aprisiona, você não iria entender o que é o amor. Então, dentro dessa visão dele, ele fazia um exercício, nos passava um exercício, né? E eu juro para vocês que eu procuro praticar quase que todos os dias quando há essa necessidade. Antes de você entender o amor, você tem que praticar o amor. E eu digo para vocês que eu tenho praticado bastante o amor. Sabe quando alguém precisa de uma ajuda e você, caramba, vou ter que sair aqui do meu conforto para ir lá ajudar essa pessoa? Essa é uma prática do amor. Faça pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse por você. Aí a gente vai entender o que é o amor. Ele é diferente daquele amor que eu tenho pela minha filha, pela minha companheira, pelos meus amigos, né? Porque há um significado. Esses amores têm um significado. Mas você praticar o amor com alguém que parece que não está dentro desse ciclo, né, do significado, eu particularmente entendo que ali está a compaixão, a caridade dentro de Kardec. Né? Então, essa consciência do amor, de praticar o amor, ela vai existir dentro da prática da meditação, que quando você começa a meditar, esse delay que existe entre o meu eu maior e a minha natureza humana, ele vai ficando menor, sabe? A analogia é essa. Quanto tempo eu dedico a ficar comigo? Às vezes tem pessoas que falam assim, eu faço 10 minutinhos, faço uma meditação de 10 minutos. Para começar, tá ótimo, gente.
Pô, imagine, 10, aí você vai aumentando, passa para 15, passa para 20. Quando é que vai ficar legal? 40 minutos, uma hora e meia. Uau! Nossa, uma hora e meia em silêncio? Aí sim, aí o negócio começa a ficar bom. Mas se eu passo apenas 10 minutos comigo mesmo, o quanto eu vou conhecer de uma pessoa que eu só passo 10 minutos com ela todos os dias? E quanto eu vou conhecer, e quanto eu vou me conhecer se eu passar, se eu aumentar esse tempo de ficar comigo? No Tibete, eles chamam isso de vida silenciosa. É o estado de consciência. E Osho dizia, né, nas suas palavras, que o primeiro momento, né, o primeiro estágio da iluminação, né, vamos falar de iluminação, é quando você tem a experiência de sentar, fechar os olhos, ficar em silêncio, e você se sentiu numa paz, num acolhimento, uma coisa tão especial que você não sabe escrever em palavras o que foi que você sentiu. É uma experiência. E quando você percebeu, você ficou ali uma hora e pouco. Ele diz que esse é o primeiro invólucro, o primeiro, o primeiro sentido, né? A primeira experiência da iluminação. Porque a partir dali você vai querer fazer mais e mais, vai querer ter essas experiências, então você vai praticar mais, você vai buscar lugares mais silenciosos para você ficar com você. E o sentido, ou, para mim, a analogia da iluminação, é que cada vez mais você vai expandindo, sabe? E aí você vai fazendo escolhas na vida que são escolhas do tipo, é, eu vou buscar lugares silenciosos, eu vou buscar mais a natureza, eu vou buscar determinado tipo de leitura, eu vou buscar simplicidade, eu vou buscar, eu vou buscar alguma coisa que eu não tenho como explicar e que não vai fazer sentido para muita gente. Mas eu vou estar buscando alguma coisa que eu não tenho como explicar, mas que me faz bem. Buscar algo que eu não sei explicar. Porque não é o resultado final que é o mais importante. Não é o resultado. O que você buscou? Um sentido na vida? Pode ser. O mais importante é o que foi que eu aprendi nessa busca do sentido da vida. Então, falar sobre o nosso eu maior, falar sobre essa conexão espiritual. Se a gente finalizar aqui hoje e ficar claro para vocês, olha, o termo, somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana. Dentro da minha concepção, se eu não organizar minha natureza humana, se eu não organizar o meu avatar, não reconfigurá-la, eu não vou conseguir trazer para o mundo a minha mensagem. Então, se eu não conseguir trazer para o mundo a minha mensagem, eu não vou conseguir encontrar paz, eu não vou conseguir me sentir pleno. E aí eu vou começar a buscar no plano material. Eu vou começar a buscar no outro.
Aí a gente entra no plano secundário. Esse plano secundário, que é a nossa estrutura de vida, né? Vida terrena, ela pode ficar muito bagunçada. E aí a gente adoece. Todo aquele potencial, né? Toda a nossa potência enquanto um ser divino, ela não se manifesta. E aí, dentro de uma visão budista, a gente fica preso na roda de samsara. Vamos estar aqui retornando, retornando, porque aquilo que eu precisava cumprir, fazer e realizar, eu não consegui. Mas eu quero lembrar vocês que são minhas reflexões, eu estou aqui compartilhando com vocês como eu entendo, como eu vejo, e que vocês façam uma reflexão, espero que algumas coisas que eu coloquei aqui tenha feito sentido para vocês. Eu vou finalizar por aqui a minha apresentação, o que eu tenho para compartilhar hoje aqui com vocês. E eu vou fazer um convite agora, né, que vocês, através das perguntas, se alguém quiser também colocar alguma coisa, o seu ponto de vista, vai ser muito bem-vindo, porque aí a gente, então, consegue finalizar com chave de ouro. E vocês também vão me ajudar a melhorar esse conteúdo, né, que eu trouxe aqui. É isso. Espero que eu tenha conseguido compartilhar com vocês, né, nessa 1 hora e pouca que eu fiquei aqui falando, um assunto tão complexo que em 1 hora, enfim, é desafiador a gente falar um pouco sobre essa consciência do nosso eu maior. Mas agora está aberto aí para... Tem muita gente boa aqui, gente com muito conhecimento, com muita bagagem, que pode contribuir um pouco mais com esse nosso grupo de estudos de hoje. E aí, um de cada vez, né? Pede aí a palavra, abre seu microfone aí, sua câmera e faça as perguntas ou compartilhe, ou traga alguma coisa aí para complementar. Como eu disse, tem muita gente boa aqui nessa sala hoje. Hein? Eu fico muito feliz com a presença de todos. César, é a Thay. Oi, boa noite, Thay. Boa noite, César, boa noite, pessoal. Eu gostaria de agradecer, né, o último encontro que a gente teve desse estudo. Eu fiz uma pergunta e você me deu uma orientação. Eu cheguei até a dar o feedback para você no dia seguinte, mas teve reverberação. Eu comecei a aplicar, para quem não estava presente, eu falei com o César que eu estava sentindo minha mente muito ansiosa, e mesmo quando eu meditava, que eu estava meditando todo dia com disciplina, eu não conseguia serenar a mente. E ele falou: respira, foca na respiração. E aí, no dia seguinte, eu tive uma experiência assim de uma paz muito profunda, e eu comecei a incluir, antes da meditação, a respiração. E isso fez toda a diferença. E aí, quando chegou no carnaval, eu decidi me retirar comigo mesma. Então, eu fiquei, literalmente, eu cortei, eu não assisti filme, eu não consumi música, eu tenho aqueles protetores de ouvido, botei e basicamente fiquei, não vou falar que fiquei em silêncio total, porque eu falei com algumas pessoas, e isso, ao longo dos dias, eu fui percebendo a minha frequência mudando, mas num nível assim muito, muito profundo. Desde os pensamentos desacelerarem, a tensão aqui, que eu acredito que a gente tem muito porque fica, né, na tela, eu pelo menos estava com uma tensão que eu falei, não sei mais o que eu faço. Compressa, massagem, nada resolvia. Melhorou. E eu percebi que foi a qualidade dos pensamentos que foram sendo purificados, com silêncio, com a interiorização, e sempre com papel e caneta, né? Botando para fora.
e teve uma transmutação. Então, assim, eu gostaria de compartilhar isso e agradecer, porque realmente em pouco tempo, eu não sei quanto tempo foi do último grupo de estudo para cá, teve uma mudança considerável, assim, e partiu tudo da orientação que você deu. Oh, Então, gratidão. que bom que te ajudou. Sim. É isso. Alguém mais aí quer compartilhar alguma coisa? Quer complementar alguma coisa? Tem muita gente boa aí que eu já falei nessa sala. Ou querem fazer alguma pergunta? Alguma dúvida daquilo que eu trouxe aqui hoje? Oi, doutor César. Boa noite a todos aí. Boa noite, Leni. Eu achei muito legal o que essa moça falou agora. Thaisa, né? Achei, Isso. eu achei muito importante a maneira que ela se colocou, né, para se melhorar, para acalmar o eu, né? Eu achei muito legal isso, isso serve para mim. Isso serve para mim como exemplo, né? O senhor sempre ensina isso para a gente, né? Para a gente olhar para dentro da gente, fazer a respiração. E achei muito legal o jeito que ela falou, né? Como ela se comportou durante esses dias, né? O silêncio que ela entrou dentro dela, para ela mesma. E é o que eu vou fazer também. Gostei muito do que ela falou e me ajudou muito o que ela falou. E gostei muito do tudo que o senhor colocou, tá, doutor César? Muita bênção. Para você Obrigada também, por Leni. tudo. Nada. Obrigada. Tchau, tchau. Alguém mais? Boa noite. Eu gostaria aqui de colocar, eu não participei, infelizmente, eu não consegui participar da outra reunião, né, de estudos, mas uma coisa que eu aprendi, depois que eu comecei a ter contato com o César, nos retiros, é uma coisa que eu não colocava em minha vida, eu buscava muito espiritualidade, até uma coisa que ele citou hoje, que para mim serviu, que a gente tem que trabalhar os dois lados, né? Nós somos seres espirituais vivendo um momento na matéria, e eu busquei por muito tempo o espiritual. Eu procurava até fugir da matéria, eu cumpria algumas coisas até por obrigação, esquecendo que eu estou encarnado, esquecendo que eu estou vivendo aqui uma experiência terrena e que eu não podia somente mergulhar na matéria. E nas palestras, né, até que o César dá no retiro, ele passa isso, é o equilíbrio, né? Você trazer esse equilíbrio entre espiritual e matéria para que você possa viver aqui em profunda harmonia e equilíbrio. E eu estou conquistando isso agora. A palestra esclareceu muito a respeito até disso, que a gente realmente tem que buscar o espiritual, a meditação já faz, né? Você já falou, eu preciso até aumentar um pouquinho o tempo. Eu passo 20 minutos, eu vou procurar até atingir 40 minutos, uma hora, e para tirar esse delay, né, para a gente poder captar mais nitidamente o espiritual, e eu estou procurando mais me reconectar à matéria para trazer esse equilíbrio. Então, muito obrigado pelas suas orientações, isso está me deixando com mais pé no chão, cabeça conectada ao alto, mas o pé no chão, para que eu possa viver com mais harmonia, né, com mais leveza aqui na matéria. Estou me aterrando para que eu possa viver bem essa experiência. Era isso que eu queria falar, porque para mim está fazendo diferença dessa forma. Por 10, 12, 15 anos da minha vida, Muito obrigado, Sandra. eu falo muito, me conecto muito em todas as religiões e tudo mais, mas graças a Deus agora eu estou me aterrando. Gratidão. Arro. Gente,
Gente, eu peço para que vocês deixem o celular, o microfone no silencioso, quem não estiver falando, tá? Só para a gente deixar a salinha mais limpa. Sandro, você falando aí sobre... eu estava mais buscando a espiritualidade e esquecendo um pouco da matéria. Vou dizer para todos aqui, isso faz parte mesmo dessa jornada. Eu vivi muito isso, né? Quando eu era criança, pela minha sensibilidade mediúnica, né? Eu tive muitos desafios, e então eu era visto até como a ovelha negra da família. E quando ali na minha pré-adolescência, adolescência, eu dei muito trabalho, né? Hoje, quando eu me analiso, ou analiso o César adolescente, aquilo ali ele estava gritando e dizendo, né, olha, ninguém está conseguindo entender o que eu estou sentindo, o que está se passando comigo. E aquilo ali foi uma base um pouco da minha adolescência. Então, eu briguei muito com o mundo da matéria. E eu me lembro que eu tinha ali 16, 17 anos, eu acho que era mais ou menos essa idade, quando eu tive acesso a um livro. Eu me lembro até hoje do nome desse livro, eu tenho quase certeza que eu tenho esse livro. Eu acho que eu tenho guardado ele aqui nos meus livros, mas eu quero um dia achar ele para me ter essa certeza se ele não está comigo. Não sei como chegou até mim um livro, eu lembro do título dele até hoje, vocês veem como é que isso ficou marcado. O nome do livro é Magias e Mistério do Tibete. E eu me lembro, eu tenho algumas lembranças minhas, que às vezes eu passava tardes deitado no quintal da minha casa, que era acimentado. Eu me lembro muito bem disso. Eu ficava deitado lendo aquele livro e olhando para o céu com o contraste de uma árvore. Isso ficou tão gravado no meu inconsciente. E nesse livro era uma jornada de uma pessoa que foi conhecer o Tibete e ele teve contato com os mestres tibetanos, aquela coisa toda. E foi ali que eu comecei, então, através de um livro, praticar o que a gente chamou de meditação. Nem sei se na época eu sabia fazer direito. Eu fazia o que estava escrito no livro, sentar, fechar os olhos e olhar para dentro de si. E eu me lembro que isso, para mim, foi um grande alento. Eu comecei a me acalmar. E, a partir dali, eu busquei muito espiritualidade. E, durante esse tempo que eu busquei espiritualidade, eu neguei a matéria. A matéria, para mim, não fazia sentido. Porque a forma como eu estava codificando tudo aquilo que eu estava lendo, eu entendia que, não, eu não tenho que me atentar muito com as questões do plano material. Mas aquilo era uma interpretação minha, hoje eu entendo que, né, que foi até uma interpretação, naquela época, com pouco conhecimento, um pouco errado. E eu me lembro uma vez que eu estava num local que era como era uma comunidade, o pessoal praticava yoga, né? Essa coisa ali de ficar ali numa comunidade, aquela história toda. E uma vez eu estava lá, aí já fazia meditação, aquela coisa toda, e eu escutei uma voz dizer assim, olha, o seu lugar não é aqui, o seu lugar é lá embaixo, no caos. Você aqui, você não está contribuindo com nada. Olha que eu me lembro disso até hoje. Cara, eu achei aquilo ali tão estranho, porque eu estava em paz onde eu estava. Não levei a sério aquilo, mas teve um dia que a pessoa que era responsável pelo lugar veio falar comigo. Falou assim, mais ou menos as palavras dela, né? Assim, Cezinha, você será sempre bem-vindo aqui, a sua presença, aquela coisa toda, mas o seu lugar não é aqui. Você tem que estar lá embaixo, na cidade grande, ajudando seus irmãos. E eu falei, poxa, mas por que eu gosto? Um dia você vai ter um lugar parecido com esse, ou vai viver num lugar parecido, alguma coisa assim.
Olha onde que eu estou hoje, né? Uma comunidade. Mas eu tive que passar 30 anos da minha vida no meio do caos. E aí eu volto para a matéria. E aí tem a minha relação com a minha esposa, vem minha filha, aquela coisa toda. E eu tive que me estruturar materialmente para poder, né, assumir essa questão da matéria. Depois disso, Sandro, não conscientemente como eu estou agora, tá? De uma forma muito inconsciente, eu fui equilibrando os dois. Eu fui equilibrando os dois. Eu não posso estar bem espiritualmente e minha parte material está totalmente desequilibrada. Não posso estar bem materialmente. Por quê? Eu conheço pessoas que financeiramente, materialmente, cara, pode fazer, construir para onde quiser, mas estão infelizes, deprimidos, se bobear, estão querendo se suicidar. Eu conheço pessoas que têm uma espiritualidade fantástica, mentores, um potencial espiritual fantástico, mas vive passando sufoco material, vive passando perrengue, não entendi nem para pagar uma conta e fica desesperado. E aí eu olho para aquilo e falo assim, nossa, é o ponto de equilíbrio? Essa é uma das teorias, né, oriental. Você tem que encontrar o seu centro, o seu eixo. Né? Como eu falei, eu tenho a minha medida no qual eu encontrei o meu. Eu vou falar, gente, é importante vocês encontrar um ponto de equilíbrio dentro do plano material. Cada um coloca o que para você é o seu conforto. Não vamos discutir aqui sobre isso. Mas vocês precisam encontrar esse ponto. Então, isso que você está falando, Sandro, faz parte, tá? A gente vai aos extremos, eu vivi os extremos, depois eu encontrei, né? Como o dia e a noite, como as estações, a gente tem que encontrar esse equilíbrio, ok? Muito bem, Priscila. Se você não fosse falar nada, eu ia te fazer o convite para você falar alguma coisa, né? Eu falei, tem muita gente boa aqui hoje, né? Você é uma delas que eu considero. Quanta Está com honra, você, gratidão. Priscila. Traz aí alguma coisa, faz uma pergunta, vê o que você Vocês me pode escutam contribuir. bem? Estamos Vocês te ouvindo bem. Sim. Ótimo. Bom, eu quero falar atrás, quando a gente começou, 3 ou 4 anos, hein, César? É por aí. Você me ensinou a olhar com simplicidade para as coisas que eu já sabia. A minha mente estava complexa demais, estava complicando as coisas demais, e você trouxe essa mesma fala de simplificar o processo, de simplificar, né? Desse simplificar na vida, o próprio processo de meditação, né? E como estudiosa, como pesquisadora, eu estava indo para um rumo que estava deixando tudo muito difícil, misturando muitas estações, e foi quando a gente se conheceu e eu me tornei sua paciente, e hoje eu vejo o resultado de tudo isso que você falou hoje. Essa simplicidade para meditar. Olha, senta, respira, cria uma rotina, tenha disciplina, sabe? Precisamos sim olhar para vários campos da vida dentro do processo de desenvolvimento humano, financeiro, e também levar essa condição de simplicidade para o financeiro, né? Para a rotina, para a vida, para as relações. É mais nesse sentido que eu pedi para falar, sabe? Para partilhar com um grupo que é real. O efeito do que você está falando é muito real. É pacificador, né? Num mundo onde tem tanta demanda, tanta coisa chama a gente ao mesmo tempo agora já, onde as pessoas estão se perdendo, né? As pessoas estão se despersonificando. A meditação leva a gente sair desse mundo externo, entrar em outro processo interno
e se reconhecer e ver que, olha, você não precisa de ter tanto, ou de ser tanto, ou de estar nessa busca desenfreada por admiração, por curtidas, por caneta emagrecedora, sabe? Então, eu fico vendo assim, depois que a gente começa a entrar nesse processo de meditação, e você fala, meu Deus, que loucura é essa que está acontecendo aí fora? Meu Deus do céu, misericórdia, né? O nosso professor estava na aula de hoje de yoga, ele falou assim, nossa, as pessoas andam num nível de insatisfação quando não é financeiramente, é aparentemente, né? Que loucura é essa que está acontecendo? E isso tudo e ele falou, isso tudo é falta de meditação, isso é tudo falta de respiração, isso é tudo falta de se acalmar, de se perceber, de entender o que é desejo, o que é necessidade, que são duas coisas completamente diferentes. A nossa outra professora, eu acho que vocês devem conhecer, a Linha Dinsky, da Palas Atenas, ela fala muito disso nas nossas aulas. Olha, vamos lá, o que é desejo e o que é necessidade, respiração e meditação. Quando você entrar nessa linha, essas duas ferramentas, você consegue se organizar e entender a diferença simples e básica entre desejo e necessidade. E nisso você consegue se organizar e coordenar e se desenvolver, porque o objetivo do ser humano é a reprodução, né, a manutenção do DNA, como dizia Richard Dawkins lá no Gênio Egoísta, mas a gente tem o objetivo espiritual, o sutil, o que não tem representação nesse campo, nessa matrix. Não existe essa representação para tudo isso que você está falando. É para buscadores, é só para quem busca. Não está assim, ninguém fica falando, né? Não falavam. Agora a meditação gourmetizou. Sim. E virou, a espiritualidade está gourmetizada. E aí estão se vendendo um monte de coisas em relação à espiritualidade. E isso também não ajuda, complica e distancia as pessoas, né? Um certo grupo de pessoas me procurou, porque você é professora de yoga, não sei o quê, mas eu não tenho paciência para fazer yoga. Eu falei, então aqui é o lugar certo. Paciência no lugar certo. Aqui você vai aprender a desenvolver a paciência, né? E não é a paciência com os outros, é a paciência com você. A meditação traz isso, esse olhar paciente para você e você mesmo, porque se você estiver bem, tudo ao seu redor vai ficar bem. Se você não estiver bem, tudo ao seu redor não vai estar bem também. A conta, e assim, é tão simples que as pessoas não querem acreditar, porque não está gourmetizado, não está com máscaras da Matrix, né? Visualiza a luz laranja, porque se você não estiver visualizando a luz laranja, veja bem, você é um ser inferior. Porque seres superiores conseguem fazer a meditação, aprender meditação no final de semana, pagando um retiro espiritual de R$10.000 nesse lugar instagramável, e se você não consegue ver, é porque você é um ser inferior. Vai ficar complicado, né? Vai ficando cada vez mais complicado. Então é simples, o processo é simples. Senta e respira e observa. Senta, respira e observa. E a respiração é o único processo que nos conecta ao momento presente. A gente não respira no passado, a gente não respira no futuro, a gente respira no presente. E observar o presente está sendo duro demais para as pessoas, porque elas descobrem que não estão no momento presente. E é isso. Muito obrigado, Priscila, pela sua participação. Arro. Oh, namastê. Priscila trouxe um ponto, né, que eu passei por ele, né, o que nos adoece, né, o que nos aprisiona. Eu não gosto muito do termo,
existe uma luta entre a luz e a escuridão. Eu vou entender isso como uma... como é que eu posso encaixar isso para não ficar tão pesado? Enfim, me fugiu agora aqui um termo para isso ficar mais leve. O que eu entendo, na realidade, é assim, existe uma consciência que entendeu que é mais fácil manipular um grupo de pessoas quando você não permite ela acessar o potencial dela. Porque essas consciências, né, esse grupo de seres, eles estão muito naquele amor pessoal, né, naquele amor ou nos prazeres muito para ele. E eles fizeram um estudo, aí eu estou falando da natureza humana, tá, gente? Então, eles fizeram estudo, eles pesquisaram e conseguiram entender uma forma de nos deixar, vamos dizer assim, fora do nosso centro. Quando eu sento e respiro, presto atenção na minha respiração, eu volto para o meu centro. A prática da respiração, então, assim, o primeiro passo antes da gente querer silenciar a mente é aprender a respirar. Eu, até como, né, um instrutor de yoga, a primeira coisa que eu procuro ensinar aos meus alunos é a prática da respiração de uma forma que traga ele para o centro dele. Pronto. E todos esses estudos que foram realizados para entender, cara, como é que eu deixo o ser humano fora do seu eixo? Então, houve todo um estudo, pesquisas mesmo, porque a ideia é deixar todo mundo alienado. Se eu deixo as pessoas alienadas, a gente consegue criar e fazer aquilo que a gente quer fazer. O resultado disso tudo é o que nós estamos vivendo hoje, a questão da saúde mental. Quando a gente olha hoje para o mundo, eu acho que 1% da população, apenas 1% da população do mundo, tem fortunas que passam casa de trilhões. Apenas 1%. Esses são esses seres que só pensam nele e querem tudo para ele. Vamos criar, então, situações e conceitos, leis, comportamentos e modelos de beleza, de roupa, o carro que você tem que usar. Eu sou de uma época que bastava você ter o 2º grau, você já tinha um bom emprego. Se eu tivesse um curso superior, então, tu era gerente geral de alguma coisa. Hoje está exigindo você pós-doutorado e não sei mais o quê, ou seja, tudo é para justamente, né, sugar ao máximo as pessoas. E se a gente não presta atenção nisso, é aí que a gente adoece. Então, isso vai se encaixar muito dentro daquele termo que eu falei, o que nos aprisiona, o que impede da gente acessar esse nosso potencial. É que se eu estiver envolvido no modelo de uma sociedade, que todos os programas que eles colocam para a gente assistir, o tipo de música que eles colocam para a gente ouvir, eu estiver muito inserido nisso, pronto, você é uma presa fácil. Eu não estou aqui para julgar o que é certo e o que é errado, eu estou aqui para trazer reflexões. Mas me doeu outro dia, eu vi que existe um programa que a Globo está colocando toda noite ali, que no final você ganha, acho que uma boa quantia em dinheiro, que teve um dia aí, uma noite, que o Ibope estava lá em cima. Era uma coisa assim, muita gente conectada. E aquilo me doeu no sentido assim, meu Deus, eles criaram um programa
que no final te dá uma quantia boa em dinheiro, para você mostrar a pior versão do ser humano. Ali você não vai... Ali é competição pura. Ali eu vou me associar a você porque eu vou me dar bem quando chegar no final e falar, sinto muito, mas eu quero esse dinheiro para mim. E se você tem numa noite, ou várias noites, uma quantidade enorme de pessoas acompanhando isso, o que você está fazendo com essas pessoas? Você está mostrando para eles um modelo de vida. Ó, é dessa forma que você tem que viver, porque é assim que você vai se dar bem na vida. Qual é o efeito disso daqui a 5, 6 anos? A nível mental, de relacionamento, financeiramente. Vou usar uma caneta para emagrecer, é mais rápido do que eu ter consciência alimentar. Eu vou fazer uma cirurgia para diminuir o peso, porque é muito mais rápido do que eu mudar a minha consciência de alimentação. Eu vou sair para as baladas para beber, porque eu não quero sentir o desconforto e uma vida que eu estou sobrevivendo, eu não estou vivendo. Então é melhor sair, me drogar, beber, do que eu olhar para isso. Eu não quero ter o trabalho de sentar todos os dias, tirar pelo menos 10, 15 minutos, fecha os olhos, olha para você. Olha, o que você está fazendo? Qual é o sentido da sua vida? Mas isso ninguém quer. E aí, quando chegar lá no finalzinho, quando a gente passar dos 60, 70 anos, que essa conta vai chegar, né, de tudo, seja ela mental, emocional, ideológica, essa conta vai chegar. Não fique reclamando do sistema de saúde que não dá conta. Quando é que você cuidou da sua saúde para você não ter que passar por isso? Entende como é uma, sabe? É uma bola de neve, sabe? Tem hora que assim, é um emaranhado de situações e acredito que pessoas, né, que já acordaram, e tem muita gente boa, gente. Cara, tem pessoas que eu admiro escutando elas falarem, sabe? Você não vai ver um ibope dessas pessoas. Um ou outro vai lá, assiste. Pô, imagine, né? O nosso encontro aqui já deve estar passando, sei lá, de 2 horas. Quem é que quer parar para ouvir um negócio de 2 horas? É cansativo, cara. Você quer ouvir um negocinho de quanto, sei lá, de 3 minutos, você nem sei. Mas ouvir o que a gente está colocando aqui, eu falo assim, não precisa ouvir tudo de uma vez. Escutei hoje 20 minutos, eu vou parar aqui, amanhã eu volto, escuto mais 20 minutos, até eu ouvir o que foi esse encontro que esse grupo se reuniu ali para trazer. O que eu posso captar? É sobre autorresponsabilidade, né? É difícil Sim, escutar um assunto que vai fazer eu olhar e falar, caramba, sou sim. eu que vou ter que mudar. Sou eu. Como terapia. Isso aí. A culpa não é de fulano, não é de Beltrano, é minha. Eu que tenho que fazer o meu corre. Como terapeuta, uma das coisas que eu procuro trabalhar com as pessoas que eu acompanho, que eu faço um acompanhamento, é entender que ele é o grande responsável por tudo que aconteceu, entender que a mudança vai partir das atitudes dele. Responsabilidade. Não é mais ninguém. E para me finalizar aqui, para, né, a gente não se estender muito, eu até anotei aqui num papel, eu estava atendendo hoje uma pessoa, e ela passou por uma experiência assim, muito dolorosa e muito rica ao mesmo tempo. Ela acompanhou uma pessoa que foi um referencial na vida dela, né, como profissional, nos seus últimos momentos ali de vida. Essa pessoa quis ir para casa, para fazer a passagem em casa, e todas as pessoas que trabalhou com ela fez o convite para que todo mundo estivesse ali. Então, ela falou que quando
Quando todo mundo chegou, foi, tipo assim, 20 minutos só. Ele fez a passagem dele em casa. E ela vivenciou isso. Assim, César, eu nunca vivi, eu nunca tive uma experiência como aquela. Você vê ali o finalzinho, né? E eu falei com ela, olha, eu nunca tive a experiência de ver ninguém chegar, eu nunca acompanhei um parto, e nunca tive a experiência de ver ninguém partir. Então, você está de parabéns, porque é uma experiência única. E claro que momentos como esse traz muita reflexão para quem viveu aquilo ali. E ela falou assim, olha, ele tem uma frase que eu sempre gostei muito dessa frase dele, e eu anotei porque eu vou fazer uma reflexão sobre isso. Ele dizia o seguinte, eu não tenho verdades, eu tenho reflexões. E a partir disso, eu só escrevi isso. Aí depois eu fiquei aqui, né, nas minhas viagens poéticas. Eu vou falar aqui em primeira mão, mas ainda não terminei, né? Eu botei isso, eu não tenho verdades, eu tenho reflexões. Hoje eu estou bem, pois hoje eu vivo um dia após o outro. O outro, pois não sei. Eu só sei que existe hoje porque eu sinto hoje. Hoje é o dia que eu tenho que viver. Amanhã, não sei. Só sei apenas que estou aqui agora. Amanhã é o próximo. Mas eu vou fazer uma reflexão do dia de hoje para entender o que pode ser o meu amanhã. Está meio bruto ainda, mas a minha linha de pensamento é por aqui. Eu gostei muito disso. Eu não tenho verdade, eu tenho reflexões. Então, com essa reflexão, gente, a gente vai finalizar. Eu quero agradecer a participação de todos. A proposta é, de 15 em 15 dias, a gente fazer esse encontro aqui, né? Então, eu vou organizar o mês de março para a gente... E trazer um outro assunto, né? Nesse agora eu falei sobre meditação, falei da importância da prática do silêncio, tanto no plano material, né, da questão da matéria, o efeito sobre o cérebro e esse despertar do nosso eu maior. São assuntos muito, muito complexos, de muita profundidade, mas eu acho que eu consegui trazer alguns pontos aqui que já servem como um norte, né, para a gente começar aí a estar praticando o nosso silêncio. E qualquer dúvida que vocês queiram tirar, manda para mim no particular, eu vou indicar algumas coisas, vou orientar, tá ok? Então, eu quero finalizar agradecendo a presença de todos vocês, muito obrigada pela participação, e no próximo mês eu vou ver qual é o assunto, e a gente vai, então, aqui estar se reunindo, ok? Então, boa noite para todos, gratidão aí pela disponibilidade de vocês, aqueles que compartilharam, eu sou muito grato por estar aqui trazendo um pouco do meu propósito primário aí com vocês. Forte abraço para todos, gente. Que a paz esteja com vocês. Até um próximo encontro. Rapaz, Melquisedeque também estava aqui, olha isso. Presença ilustre.